Sabe aqueles barulhos em casa que a gente não consegue explicar? Ou aquela sombra que parece passar de relance bem no canto do olho? Pois é, essas experiências são o nosso ponto de partida hoje, e a nossa fonte para entender isso é O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Mas calma, a ideia aqui não é contar histórias de fantasmas, muito pelo contrário. A gente vai dar uma olhada em como, lá no século XIX, houve uma tentativa de estudar esses fenômenos de uma forma bem sistemática. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai nos levar passo a passo por essa investigação. A gente começa com as ações mais sutis, quase imperceptíveis, do mundo invisível e vai avançando até chegar nas aparições visíveis, sempre seguindo a lógica que o Kardec propôs na obra dele. Primeiro, é fundamental entender a abordagem do Allan Kardec. O objetivo dele era bem ousado para a época. Ele queria tirar a mediunidade daquele clima de espetáculo e entretenimento de salão e transformar o assunto em um objeto de estudo sério. Ele estava em busca dos princípios, das leis naturais que poderiam reger essa interação entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. E aqui está a base de tudo. A ideia central do livro é que os espíritos não são criaturas de outro universo. Eles são as almas de pessoas que já viveram entre nós. E por isso, as ações deles não seriam milagres ou algo sobrenatural. Seriam, na verdade, fenômenos de uma força da natureza, assim como eletricidade ou magnetismo eram para a ciência da época. Forças reais, mas que ainda não eram totalmente compreendidas. Ok, agora a gente entra na primeira categoria de fenômenos discutida no livro. Os efeitos físicos. Sabe, aqueles em que algo acontece, mas o agente, quem está causando aquilo, é invisível. É aqui que as coisas começam a ficar, digamos, barulhentas. Essa é a grande pergunta que Kardec tentou responder. Pensa bem, se um espírito não tem um corpo físico, como é que ele conseguiria bater numa parede, levantar uma mesa ou arremessar um objeto? Qual seria o mecanismo por trás disso? E a resposta proposta no livro é esse conceito aqui, o fluido animalizado. Imagina que isso seja uma espécie de energia, uma substância semimaterial que todos nós temos. Só que, em algumas pessoas, os médiuns, essa energia seria mais disponível, mais fácil de ser usada externamente. Esse fluido seria a ponte, a matéria-prima que o espírito manipula para conseguir atuar sobre a matéria do nosso mundo. E os exemplos vão desde umas batidinhas simples na parede até objetos voando pela sala. Para ilustrar isso, o livro traz um caso bem interessante, o do espírito Gené. Ele era um espírito bagunceiro que se divertia jogando coisas. Quando questionado, ele admitiu ter sido um catador de trapos que gostava de uma bebida, e o mais curioso é que ele disse que era ajudado por um tipo de instrutor, um espírito mais elevado, o bom rei Luís. Isso explicaria por que, às vezes, as respostas dele eram bem inteligentes, mostra que os espíritos teriam personalidades e histórias bem diferentes uns dos outros. Mas e se a manifestação for além de só bagunçar os objetos que já estão ali no ambiente? Vamos agora para um fenômeno que o livro descreve como muito mais específico e raro, a capacidade de trazer objetos de outros lugares. E a diferença aqui é fundamental. Enquanto as manifestações comuns, tipo as do Janet, são descritas como caóticas e geralmente causadas por espíritos mais levianos, o fenômeno do transporte, ou aporte, é visto como um ato de benevolência. Os objetos, como flores, frutas ou até joias, são trazidos de forma delicada e isso seria obra de espíritos mais elevados. E aqui, o livro revela a complexidade da coisa. Não é algo simples de acontecer. A explicação dada por um espírito é que precisa existir uma combinação quase perfeita, uma afinidade de fluidos entre o espírito e o médium. Essa mistura criaria uma força una. É justamente por essa sintonia fina ser tão difícil que esses eventos seriam extremamente raros. Bom, já vimos que espíritos podem teoricamente mover objetos, mas e se eles mesmos pudessem aparecer? Vamos então para a nossa próxima sessão, que explora exatamente isso, o fenômeno das aparições visuais. Segundo a obra, o propósito principal dessas visões seria bem direto, servir como uma prova tangível de que a alma sobrevive à morte do corpo. É como se fosse uma forma de dizer, olha, a vida continua, e eu ainda sou eu mesmo. Certo? Mas como um espírito, que em essência é imaterial, consegue tomar uma forma visível? A chave para entender isso seria o perispírito. Pensa nele como um corpo sutil, um molde de energia que todo espírito possui. É esse envoltório que, ao se combinar com o fluido animalizado do médium, pode ser modificado pela vontade do espírito para se tornar visível ou até palpável para os nossos sentidos. Então, o processo todo é descrito no livro como um ato deliberado, intencional. Primeiro, o espírito tem a vontade de aparecer.
Depois, ele manipula o seu próprio perispírito. E o passo crucial: ele precisa encontrar uma pessoa, um vidente, que tenha uma constituição fluídica compatível com a dele para que a manifestação aconteça. Ou seja, não é algo que acontece por acaso. E aqui vem um detalhe que é, no mínimo, curioso e que reforça essa ideia. O livro afirma que a visão dos espíritos não seria um fenômeno dos olhos. E a prova é que algumas pessoas conseguiriam vê-los mesmo estando de olhos fechados. Isso sugere que a percepção acontece na alma e não na retina. E essas aparições poderiam ser bem variadas. Geralmente, os espíritos mantêm a aparência que tinham na sua última vida, inclusive com roupas e acessórios da época. Um espírito mais evoluído poderia ter uma aparência serena, luminosa. Já um inferior, uma aparência mais sofrida ou até feroz. E o mais intrigante de tudo, o livro fala de casos de aparições de pessoas vivas, cujos espíritos se projetam para longe enquanto o corpo físico dorme. Certo? Então vamos juntar todas essas peças. Pancadas, objetos se movendo, aparições. Qual seria o propósito maior por trás de todos esses fenômenos segundo a obra de Kardec? Por que tudo isso aconteceria? O ponto central, a grande conclusão, é que, dentro dessa visão, nada disso seria sobrenatural. Tudo, das batidas aos transportes e às aparições, faria parte de leis naturais. Seriam como ferramentas usadas pelo mundo espiritual para nos dar provas, para nos convencer de que existe uma realidade além da matéria e que a nossa consciência, a nossa individualidade, sobrevive à morte do corpo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A proposta do livro é que esses fenômenos não quebram as leis da natureza. Eles apenas operam segundo leis que a gente ainda não mapeou. Isso nos leva a perguntar: que outras coisas podem estar acontecendo ao nosso redor, operando por princípios que estão, por enquanto, um pouquinho além do alcance da nossa compreensão atual?